Queridos irmãos e irmãs, nós estamos a vislumbrar nesta liturgia como que uma introdução para os 4 domingos posteriores, que nós beberemos da fonte inesgotável, que é a Eucaristia. Aquela canção que diz assim: só comunga desta mesa quem comunga da vida do irmão. É uma verdade que dá para ser introduzida nesta celebração. Haja visto que aqui nós vemos o pão material, aqui nós vemos a partilha, mas não é uma simples partilha, como precisamente colocam como critério fundamental, né, os comunistas. Lembra do que Jesus disse outrora a Judas Iscariotes, quando aquela mulher quebrou um frasco de perfume caríssimo aos pés de Jesus? E Judas falou: não poderia ter vendido e dado o dinheiro aos pobres? A resposta de Jesus foi precisa: pobres sempre tereis, mas a mim nem sempre tereis. Ou seja, não é um filantropismo, não é a ajuda filantrópica que vai resolver o problema do mundo. Lembra do que Jesus disse a Satanás, capítulo 4 de Mateus, quando o diabo queria que Jesus transformasse pedra em pão? A resposta foi peremptória. Ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que nasce da boca de Deus. Versículo 4. Querida comunidade, portanto, aqui nós já aprendemos algo que é importante. A fome no mundo é porque o homem ainda não fez a experiência com aquele que de fato oferece pão com fartura. Aquele que o profeta Isaías 25 diz que vem para fazer um banquete com ricas iguarias, com vinho finíssimo, com carnes gordas, suculentas. Querida comunidade de fé, o problema da fome do mundo é concomitantemente a mesma fome de Deus. É por isso que aqui nós vemos na primeira leitura a quem leva os pães: ao homem de Deus. É o homem de Deus quem diz qual é o destino que se deve dar aos 20 pães de cevada, apresentado por aquele homem de Baal Salisa. É a Jesus que se leva os 5 pães e os 2 peixes, para dizer de onde é que nasce a multiplicação das coisas. É em Deus e não nos homens. Infelizmente nós vemos essa fome da humanidade e a gente pensa que é fazendo assistencialismo que nós iremos solucionar a fome do mundo. Pode olhar quantas instituições de caridade, inclusive a Igreja Católica. Mas resolve o problema da fome no mundo? Não. E quando é que nós iremos, de fato, seu vigário, sanar a fome da humanidade? Nós ouvimos um refrão no salmo de hoje, de modo belíssimo: saciai os vossos filhos, ó Senhor. Primeiro, o homem precisa estar saciado de Deus para estar saciado de pão. Primeiro, o homem precisa beber, fazer, acreditar, apostar que somente nele a sociedade caminha de verdade. É somente em Deus, queridos. Por isso que nós vemos aqui uma espécie de introdução para falar da Eucaristia. A liturgia de hoje é um tira-gosto, é um preâmbulo, é um proêmio para nos introduzir nos próximos domingos, para falar sobre Jesus que se dá em alimento.
E aqui, querida comunidade de fé, nós vemos no Evangelho Jesus que vai para o outro lado do mar da Galileia, como Moisés que atravessa o mar vermelho para o deserto. Jesus que tem atrás de si uma grande multidão, como Moisés quando atravessou o mar vermelho a pé enxuto e o povo hebreu caminhava atrás. Nós vemos Jesus que realizou grandes sinais, como Moisés que saciou a fome do povo no deserto, que saciou a sede do povo no deserto, que fez descer do céu o maná, que fez o povo comer aquelas codornizes. Muito bem, queridos, o Evangelho de hoje quer mostrar Jesus como o novo Moisés. O novo Moisés que não tem a finalidade apenas de levar o homem a Canaã, a terra prometida, mas tem, acima de tudo, levar o homem a fazer a experiência já aqui, dessa terra prometida que é o céu. Então veja, aqui nós vemos a figura de Moisés sendo como que renovada na figura de Jesus. O povo no deserto também teve fome. O povo no deserto também não tinha o que comer e reclamava. E é interessante que o Senhor faz aquele povo sentir saciado. É por isso que Jesus vai dizer neste capítulo 6 do Evangelho segundo São João, que o povo comeu o maná que Moisés deu, no entanto eles morreram. Eu tenho um pão para dar a vocês, que quem comer não morrerá, viverá eternamente. E este pão é a minha carne, verdadeira comida, o meu sangue, verdadeira bebida. Mas nós ouviremos isso lá mais à frente. Aqui nós estamos vendo a multiplicação dos pães. E olha que gesto bonito. Jesus, vendo aquele povo que vinha, pergunta a Felipe: e agora, Felipe, o que vamos fazer para dar comida a esse povo todo? E Felipe, na sua ingenuidade humana, porque esse é, infelizmente, a visão dos homens dessa terra, nem 200 moedas de prata bastariam para dar comida a esse povo todo. Ou seja, nós cremos que só será saciado a fome no mundo com o dinheiro. Jesus, no entanto, olha, lá vem André, que não é você, André, é o outro. André, fala: Senhor, aqui tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso, Senhor, para tanta gente? Ou seja, mais uma vez, pensamento meramente material. E é esse que está cercado, é esse que está envolvido a humanidade. Nós não precisamos de Deus, nós só precisamos de pão. Nós só precisamos do pão material. E olha que coisa linda, queridos. Jesus, que faz sentar aquelas 5.000 pessoas, 5.000 homens na relva, nos faz lembrar do Salmo 23, né? O Senhor é o pastor que nos conduz, Ele nos leva a descansar para as verdes pastagens, Ele nos conduz. Está vendo? Quem é esse pastor? É Jesus Cristo. E olha, Ele toma aqueles 5 pães daquela criança para nos... Por que não é um adulto, Padre? Por que o Evangelho de João não coloca um adulto, mas uma criança? Leia Marcos 10, versículo 15. Jesus dizendo que para entrar no céu é preciso ser como uma criança. Ou seja, é preciso entender. É claro que a figura aqui pode ser um pouco distorcida, porque tem muita criança egoísta, que não são capazes de partilhar seus brinquedos com ninguém. Mas a figura, segundo o evangelista João, quer mostrar que
a imagem da criança que é bondosa, que tem um coração que partilha, que não é possessivo, não é egoístico, não é ganancioso, não tem essa mentalidade mundana, quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer. E por isso, aqui nós já aprendemos por que a falta de comida no mundo. Não é porque Deus quis, não é porque Deus permite, não é porque Deus, vendo o povo passar fome, bate palmas. Não, é por causa do egoísmo de uma pequena minoria em detrimento à maioria. Se houvesse de fato uma distribuição de renda, verdadeiramente não haveria tanta fome na terra. Muito bem, mas muito mais do que fome de pão, é preciso sanar e saciar o homem da fome de Deus, porque se assim o for, certamente não haverá mais fome no mundo, porque não haverá também egoísmo. Então essa é a imagem que o Evangelho de hoje apresenta, essa é a imagem, lembra do homem de Baal-Salisa? Ele que leva o homem de Deus às primícias. Ô Padre, o que são as primícias? As primícias, queridos, são os primeiros frutos que a roça oferece. Então, o trabalhador da roça pensa sempre assim: o primeiro fruto não é meu, é de Deus. E por isso levava para o templo de Jerusalém. Nascia um cordeiro, o primeiro cordeiro que nascia do rebanho, ele oferecia ao Senhor. Então era sempre assim. Então esse homem leva as primícias da sua roça, o trigo, a cevada, e ele produz aquele pão e leva para o homem de Deus. E olha, está vendo? Mais uma vez, eu repito, primeiro é preciso fazer a experiência divina para que o humano seja verdadeiro. Primeiro a experiência com Deus. Infelizmente nós temos uma sociedade, inclusive essa mentalidade entrou até na igreja, o filantropismo. A gente precisa dar pão para as pessoas, a gente precisa matar a fome do povo. E a gente às vezes corre o risco de fazer apenas o assistencialismo. Mas a gente precisa, antes de dar o pão, dar Deus. É nele que toda assistência será verdadeira e completa. Lembra do que Jesus disse? Se você der um copo de água fresca em meu nome, não ficarei sem vossa recompensa. Ou seja, é no nome dele que tudo tem que começar. É por ele, é nele. Porque fora, se tirar Nosso Senhor de lado, é filantropismo e muitas vezes autoprojeção. Esses dias mesmo eu estava lá na estiva, e aí chegou um homem com um carro bonito, e quando eu terminei a missa que eu estava de saída, o homem falou assim: é você que é o padre daqui? Eu falei: sou o padre da paróquia Bom Jesus. É porque eu tenho aqui uns cobertores para doar. Eu falei: que bom, rapaz, que interessante. Mas aí eu preciso que o senhor fosse comigo para a gente poder doar esses cobertores e eu tirar uma foto. Lembra do capítulo 6 de Mateus, quando Jesus disse: quando a tua mão direita fizer uma oferta, que não saiba a esquerda? Ou seja, então não entendeu nada. Então quando você faz uma caridade porque é cristão, mas aí depois eu vi que não era cristão, era maçom, da maçonaria, precisa prestar contas do que está sendo doado. Quando você fizer qualquer ato caritativo, não saia como os pagãos, levantando a bandeira porque faz isso ou aquilo. Não. Isso não é cristianismo. Isso nunca foi cristianismo. Então veja, e aqui nós vemos a beleza. Jesus que pega o pão. Qual é o primeiro gesto que Jesus faz quando pega o pão? Dar graças ao Pai. O gesto da Eucaristia, João capítulo 13, ele que pega o pão, rende graças a Deus e depois dá aos apóstolos. Ou seja, aqui nós entendemos que é uma introdução para falar da Eucaristia.
Por isso não é simplesmente multiplicação de pão, mas é mostrar que é Jesus, é nele que há de fato essa graça. E aqui nós queremos transmitir uma informação muito importante, que infelizmente muitas vezes a gente não faz em casa. A gente come, chega, senta, come e vai embora. Chega, senta, come e vai embora. Não sabe agradecer, não sabe rezar e dizer muito agradecido ao Pai por esse pão que o Senhor nos concede. Ah, mas não foi Deus que me concedeu. Ah, se eu não trabalhasse, se esse pão ia estar aqui. Eu me lembro que na pandemia teve gente que fez estoque, porque dizia que os carros iam parar. Lembra também daquele período que houve aí uma reivindicação dos caminhoneiros? Você ia para o mercado, estava faltando coisas. Teve gente que fez estoque em casa com medo, mas não tem dinheiro. E aqui nós precisamos entender uma coisa: nem sempre ter dinheiro é sinal de fartura. E quero lembrar a todos nós, se a gente tivesse dinheiro, mas Deus não concedesse a graça da planta germinar, você ia comer o quê? Terra? Papel? Não! E é por isso, queridos irmãos, que nós precisamos ser gratos a Ele a todos os momentos. Render graças a Deus. Obrigado, Pai, por esse pão que o Senhor nos concede. Ah, como é bonito uma família que quando senta a uma mesa, antes de comer, agradece a Deus. Para não fazer como aquele homem que um dia foi convidado para comer na casa de um homem rico, e também o padre foi convidado. E quando chegaram lá, o padre agradeceu a Deus pela comida, comeu, e aí um gaiato para tirar onda do padre: comi como um padre, né? Ou seja, para esnobar do padre, porque o padre comia um pouquinho mais mesmo, é verdade. O padre tem fama de comer muito, né? Mas não é verdade isso, viu? Tem padre que come só folha. Muito bem, são os veganos, os vegetarianos. Muito bem. E aí o padre não ficou por menos, porque tem padre que sabe dar uma resposta assim meio, né? Tem padre que é fabuloso nas respostas. Ele olhou para ele e falou: meu filho, você rezou antes de comer? Ele falou: não, padre, não rezei não. Então você comeu como um jumento. Porque é preciso primeiro agradecer a Deus pela comida. E olha que coisa linda. Se é graça de Deus, pode ter certeza que o pão rende. Olha como era bonito no passado, quando não tinha aqueles negócios chamados geladeira e freezer. Quando se matava uma galinha, até a vizinha experimentava da canela da galinha. Hoje mata um boi, né? O caba coloca no freezer, como o ano todinho, não dá um pedaço para ninguém, infeliz. É por isso que eu digo, a sociedade não está com fome de comida e de pão, está com fome de Deus. Porque se nós fizéssemos verdadeiramente a experiência nele, saberíamos que tudo aquilo que nós temos não são nossos, são de Deus. E aí teríamos o prazer de dizer: leve lá, comadre, vai lá, menino, na casa de Dona Mariquinha. O menino colocaria no bornal, né, seu Gabriel? Montaria na mulinha. Madrinha, olha aqui, madrinha, mamãe mandou para a senhora. Que coisa linda, que gesto fabuloso. Um dia o Padre Léo estava falando disso e ele imitava o porco, né? E aí quando escutava o porco, eu não sei como é que é, grunhindo, sei lá. Não, aí dizia: hoje vai ter carne de porco aqui em casa. Por quê? Porque sabia que aquele que está matando o porco ia trazer um pedaço para você. Que coisa linda. O pão é multiplicado, queridos, quando há de fato essa capacidade da partilha. Primeiro, sendo grato a Deus pelo pão de cada dia. Segundo, sendo caridoso um com o outro.
não julgando o seu o que tem. Lembra de Atos dos Apóstolos, quando a comunidade trazia e colocava aos pés dos apóstolos, né? Vendia uma terra, aí entregava, colocava tudo a serviço da comunidade. Inclusive depois teve um gaiato lá que mentiu para o apóstolo e depois morreu, né? Mas tudo bem. Querida comunidade, um outro gesto bonito: todos comeram quanto queriam. Olha o que Jesus diz: agora recolham os pedaços que sobraram. Eu fico muito triste quando eu vejo numa casa comida sendo jogada na lata do lixo. Às vezes isso acontece lá na Quinchina, né? Lá no Japão, não é aqui no Brasil. Não é na nossa casa, é lá na Fukushima. Mas me bate uma tristeza quando eu vejo, ou não tem aqueles meninos que não sabem quanto custa um caroço de feijão, e aí come, e daqui a pouco chega ali na lata do lixo. Olha, aqui é um gesto para a gente aprender. Não se deve jogar fora aquilo que Deus dá. E eu vou fazer o que, padre, com a comida que sobrou no prato? Primeiro, coloque só o que você vai comer, seu guloso. Não coma com os olhos, antes com a boca. Não se come com os olhos, a gente come com a boca. Você sabe mais ou menos o tanto que come. E aqui, que sirva também para você que nos acompanha pela rede social. Coma apenas o que você... Coloque no prato apenas o que você vai comer. Porque aquela comida tem um preço. E antes de ser um preço pecuniário, é um preço espiritual. É Deus quem dá as coisas. Que esse ensinamento, para não ficar muito longo, lembrem-se, para concluir, observe a segunda leitura se não é verdade o que o padre está dizendo. É nele, é em nosso Senhor que a vida tem sentido. E é por isso que ele diz, falando, depois de nós termos acompanhado o hino de louvor ao Senhor, depois de termos ouvido por que Jesus veio a este mundo, agora Paulo fala de coisas muito práticas, falando para a comunidade. Saiba, comunidade, que nós só temos um Deus. Saiba, comunidade, que só há um batismo. Saiba, comunidade, que nós somos um só corpo. Só tem um só Espírito. Ou seja, para falar da unidade nele. Então, quando a gente diz, existe um só Deus, mas tem um monte de religião, alguma coisa está errada. Né? Se só há um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um só Pai de todos nós, então só deveria existir uma só religião. Se há muitas, alguma coisa está errada. Vamos então pedir a Deus a capacidade da unidade e saber que tudo deve nascer nele e convergir para ele, porque se assim o for, estaremos satisfeitos e saciados. Amém.